Você não pode entrar aqui, o segurança do restaurante Aurora disse, com a voz cortante, bloqueando a entrada. Seu olhar percorria o homem maltrapilho à sua frente, detendo-se nos trapos imundos e no cabelo emaranhado. Uma onda de repulsa varreu o homem. Arthur apenas levantou os olhos, opaco sob a sujeira. Eu só preciso de um copo d'água, ele murmurou, a voz rouca. Não havia súplica, apenas uma estranha persistência. O segurança soltou uma risada seca. Água. Aqui. Este não é albergue, pedinte. Saia, antes que eu perca a paciência. Ele deu um passo à frente. Imponent. Arthur sentiu a pressão. Apesar da aparência desoladora, uma determinação fria se acendeu nos olhos de Arthur. Ele balançou a cabeça, um gesto quase imperceptível. Eu insisto. O segurança revirou os olhos. Escute, seu vagabundo. Se você não sair por bem, sairá por mal. Ele estendeu a mão para empurrar Arthur. Uma mulher de vestido vermelho, saindo do restaurante, parou abruptamente. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, o tom elevado. Seu olhar julgava Arthur com desprezo. Nada, senhora. Apenas limpando o lixo, o segurança respondeu. Com um sorriso forcado. Arthur sentiu uma pontada familiar de humilhação, mas a manteve sob controle. Ele sabia que precisava ir além. Com um movimento rápido, ele escorregou sob o buraco do segurança e entrou no hall luxuoso. Ei, volte aqui. O segurança gritou, furioso, correndo atrás dele. Dentro, lustres de cristal brilhavam sobre mesas impecavelmente arrumadas. Clientes em trajes caros pararam suas conversas, olhando fixamente para a figura desgrenhada de Arthur. Sussurros começaram a se espalhar como fogo. Que audácia! Uma senhora exclamou. Afastando sua bolsa da mesa. Um garçom de rosto pálido se aproximou, hesitante. Senhor, o que? Eu só quero um lugar para sentar, Arthur disse, sua voz um pouco mais alta agora, para que pudessem ouvi-lo. Ele apontou para uma mesa vazia no canto. Marcos Jr., o gerente do restaurante e filho do proprietário, surgiu da cozinha, sua expressão tensa. Ele era jovem, mas sua arrogância era palpável. Seus olhos se arregalaram ao ver Arthur. O que significa isso? Marcos Jr. Rosnu, sua vos ecoando no salão. Segurança. Tire este mendigo daqui agora. O segurança, vermelho de raiva, agarrou o buraco de Arthur com forca. Vamos, seu insolente. Arthur se debateu. Eu sou um cliente. Eu tenho direito de estar aqui. Suas palavras eram uma afronta ao ambiente opulento. Marcos Jr. riu. Um som cruel. Um cliente. Você não tem nem para pagar uma gota d'água, seu rato de esgoto. Olhe-se. Você é uma vergonha para este lugar. Alguns clientes riram. Outros olhavam com pena, mas não agiam. Lia, uma jovem e gentil garçonete, observava a cena de perto, uma expressão de desconforto em seu rosto. Eu não vou sair, Arthur declarou. A voz tremula de uma raiva contida que ninguém percebeu, exceto ele mesmo. Sua decisão estava tomada. Este era o teste, e a resposta estava clara. Marcos Jr. perdeu a paciência. Enteo fermos voticer. Ele pegou um copo de água na bandeja de um garçom próximo. Com um sorriso malicioso, derramou-o sobre a cabeça de Arthur. A água escorreu por seu rosto e seus trapos, encharcando-o ainda mais. O salão irrompeu em risadas. Arthur fechou os olhos por um instante. O líquido frio não o incomodava. Era o escárnio que o atravessava. Ele sentiu uma pontada na alma. Um juramento silencioso se formando. Agora saia. Marcos Jr. gritou, empurrando-o com mais forca. Lia deu um passo à frente, mas foi contida por um colega. Seus olhos encontraram os de Arthur. Havia dor e compaixão em seu olhar. Arthur capturou aquela imagem em sua mente. O segurança finalmente o arrastou para fora do restaurante, jogando-o na calcada fria. As portas de vidro se fecharam, abafando as risadas. Arthur se levantou lentamente, sentindo o corpo dolorido. A água ainda escorria por seu rosto. Ele não era mais um mendigo em busca de um teste. Era um magnata ferido. Com a vingança tatuada em sua alma. Seu vagabundo. Aprenda a não importunar pessoas decentes. A voz de Marcos Jr. ainda ecoava na mente de Arthur, mesmo que as portas do Aurora estivessem fechadas. O gosto amargo da humilhação persistia. Arthur se encolheu, sentindo o ar frio da noite. A rua estava movimentada, mas ninguém parecia notá-lo, ou se notava, desviava o olhar. Ele era apenas mais uma mancha na paisagem urbana. Um homem passou apressado, falando alto ao celular. O contrato do Aurora. Sim. Está quase fechado.
Marcos Júnior está desesperado por novos fornecedores. Arthur ouviu as palavras e uma faísca acendeu em seus olhos. Marcos Jr. Desesperado. A informação era uma pequena peça no quebra-cabeça que ele estava montando. Ele se arrastou até um banco de praça próximo, seus músculos doendo. A água derramada sobre ele agora gelava sua pele. Uma tosse seca escapou de seus lábios rachados. Uma senhora idosa, sentada no banco vizinho, o observou com cautela. Você está bem, meu filho? Ela perguntou. A voz suave. Arthur balancou a cabeça. Não. Mas vou ficar. A senhora suspirou. Este mundo é cruel com os que não têm nada. E cruel com os que se esquecem da humanidade. Arthur corrigiu. Mas para si mesmo. A lembrança de Lia, a garçonete de olhos gentis, passou por sua mente. O lenço que ela tentou lhe dar. As modas. Ela havia sido o único raio de luz naquela escuridão de desprezo. Uma peça diferente e vital, no seu quebra-cabeça. Aquela menina do restaurante, ele murmurou. Quase inaudível. A senhora o olhou com curiosidade. A Garcanete. A pobrezinha. Trabalha tanto e ainda sofre nas mãos daquele Marcos Júnior. Ele não tem coração. Arthur cerrou os punhos. Marcos Jr. As peças estavam se encaixando, revelando não apenas a arrogância, mas também a vulnerabilidade da família. Ele não terá um coração para pisar por muito tempo. Arthur prometeu. A voz áspera, mais para si mesmo do que para a senhora. Seus olhos, antes opacos, agora tinham um brilho perigoso. A senhora, alheia à profundidade da ameaça, apenas suspirou novamente. Deus a ajude. Arthur se levantou, a dor em seu corpo ofuscada pela intensidade de seus pensamentos. Ele tinha sido Arthur Mendes, o CEO visionário, o magnata da tecnologia. Ele havia construído um império a partir do nada. A farsa do mendigo estava chegando ao fim. Ele caminhou por ruelas escuras, longe dos olhares dos curiosos. O plano já estava se formando em sua mente. Cada humilhação, cada risada, cada gota d'água gelada seriam devolvidas com juros. Chegou a uma porta discreta e apertou um código. A porta se abriu com um leve zumbido. Dentro. Um elevador silencioso o esperava. Ele entrou. O contraste com seu estado atual era brutal. Identificação. Uma voz eletrônica disse. Arthur retirou um pequeno chip de sua carteira esfarrapada e o inseriu no leitor. Arthur Mendes. Código 7 Alpha 9 Delta. A porta do elevador se fechou. Ele olhou para seu reflexo no painel metálico. O homem sujo e quebrado. Mas a chama da vingança ardia mais forte do que nunca. O jogo estava apenas começando. Ativar protocolo Hades. Arthur comandou. Sua voz fria e inabalável. Ele estava agora em sua penthouse, a sujeira do mendigo lavada. Mas a memória da humilhação permanecia fresca. Uma voz feminina, sintética e calma, respondeu de um alto-falante oculto. Protocolo Hades confirmado. Quais são as coordenadas do alvo, Sr. Mendes? Arthur caminhou até uma parede de vidro, observando a cidade abaixo. Restaurante Aurora. Propriedade de Marcos Siqueira, pai de Marcos Júnior Siqueira. Quero tudo. Dados financeiros, fornecedores. Registros de funcionários. Cada detalhe. Entendido. A inteligência artificial respondeu. Iniciando varredura profunda. Tempo estimado para dados preliminares 3 minutos. Arthur sentiu um arrepio de antecipação. E sobre a garçonete? Lia. Preciso de informações sobre ela também. Lia. A inteligência artificial questionou, um tom de curiosidade em sua voz programada. Sim. A única que mostrou alguma decência. Arthur explicou, a imagem do lenço e das moedas reaparecendo em sua mente. Sua história, seus dados. Now quero prejudica. La informação solicitada processada. Iniciando coleta para Lia. Prioridade secundária. Uma tela gigante se acendeu na parede à sua frente, exibindo fluxos de dados e gráficos complexos. O nome Aurora piscou no centro. Mostre-me as últimas transações do restaurante. Arthur instruiu. A tela se adaptou, revelando uma série de pagamentos a fornecedores. Observe as flutuações nas compras de ingredientes premium. Sr. Mendes. A inteligência artificial destacou. Ha uma clara redução nos últimos 6 meses. Marcos Jr. está cortando custos. Arthur constituiu. Um sorriso sombrio surgindo em seus lábios. Mesmo que isso comprometa a qualidade. Previsível. Dados financeiros do Marcos Júnior pessoal. Acessando. Ativos, dívidas, histórico de investimentos. Projeto uma análise em 70 segundos. Arthur cerrou os punhos. Ele me chamou de rato de esgoto. Ele derramou água em mim.
Ele vai se afogar em dívidas. Analise completa. Senhor Mendes, a inteligência artificial informou. Marcos Júnior Siqueira possui um histórico de investimentos impulsivos e perdas significativas em startups de luxo. Suas dívidas pessoais são consideráveis e estão crescendo. Isso e música para meus ouvidos, Arthur murmurou. Ele e um barril de pólvora financeiro, esperando por uma faísca. Seu pai, Marcos Siqueira, tentou encobrir algumas dessas perdas, injetando capital do restaurante. Isso está visível nos balanços. Corrupção, Arthur disse, a voz baixa. Sempre o mesmo roteiro. Dados preliminares sobre Lia disponíveis. Lia Pereira. 23 anos. Órfã, morando com a avó doente. Trabalha 2 turnos para cobrir despesas médicas. Histórico impecável de cervico e referências. Arthur sentiu a perdo. A bondade dela não era um acaso. Era forjada na dificuldade. Anote. Lia não será tocada. Pelo contrário. Ela será recompensada. Entendido. Senhor Mendes. Agora, encontre os pontos fracos. Todos eles, Arthur exigiu, seus olhos fixos na tela, onde o império de Marcos Júnior começava a se desvendar. Quero ver cada racadura na fundiqueo deles. Pronto para coltar. Senhor Mendes. O protocolo ADES está em plena execução. A voz da inteligência artificial permaneceu impassível, enquanto Arthur, o bilionário disfarçado, sentia a adrenalina da caçada. Senhor Mendes, identificamos uma vulnerabilidade chave, a inteligência artificial relatou, a voz sem emoção. O restaurante Aurora depende quase exclusivamente de um único fornecedor de frutos do mar de luxo, Oceanos Deliciais. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Excellent. Qual é a situação de Oceanos? A Oceanos Deliciais está sob forte pressão financeira. SEO proprietário, Jorge Silva, recusou uma oferta de aquisição hostil há 6 meses. Desde então, tem enfrentado problemas de fluxo de caixa. Coincidência, Arthur questionou, seu tom cético. Não provável. Nossas análises indicam que Marcos Siqueira, pai de Marcos Jr., tentou sabotar os negócios de Silva após a recusa. Claro, Arthur zombou. Pequenos tiranos sempre agem assim. Ele queria esmagar o homem. Muito bem. Ativa a equipe de Quisico. Quero Oceanos Delicias. Não importa o custo, confirmado. Iniciando negociações confidenciais. Tempo estimado para uma proposta formal: 2 horas. Arthur girou em sua cadeira de escritório de alta tecnologia. E os relatórios de imprensa sobre o Aurora. Há algo que possamos usar. A reputação do Aurora e sólida. Mas Marcos Júnior foi alvo de algumas pequenas reportagens negativas no passado. Excesso de velocidade, brigas em clubes noturnos. Nada significativo, mas mostra um padrão de comportamento impulsivo. O ego dele e o maior ponto fraco, Arthur disse. Ele acredita que intocável. Mantenha os olhos abertos para qualquer escândalo em potencial. Pequenos boatos podem virar tsunamis na mídia. Entendido. Senhor Mendes. Há uma nota sobre um evento de caridade que o Aurora está organizando na próxima semana. Um jantar de gala para arrecadar fundos para um hospital infantil. Arthur arqueou uma sobrancelha. Hipócritas. Usam a caridade para limpar a imagem. Ótimo. Precisamos de um plano para esse evento. Algo sutil, mas que começa a arranjar a fachada. Sugesteu. Manipular as informações de doadores, direcionando parte dos fundos para outras contas, sem que percebam imediatamente. Ou, sabotar a qualidade dos alimentos servidos no evento, resultando em publicidade negativa e reclamações. Não. Ainda não. Muito direto. Precisa ser mais insidioso. Quero que a ferida comece a sangrar de dentro para fora. Arthur corrigiu. Marcos Júnior confia cegamente em seus gerentes. Vamos semear a discórdia entre eles. Como pretende fazer isso a inteligência artificial? Perguntou. Vazamentos. Falsos e-mails. Informecos sobre Cortes de Bonas, promocos negadas. Plantar sementes de desconfiança. Arthur explicou. A voz carregada de intenqueo. Ele se voltará contra os seus próprios. Começaremos com o chefe de cozinha e o gerente de eventos. Eles são os pilares da operação. Compreendido. Iniciando o plano de desestabilização interna. Os gerentes receberão informações falsas que os levará a questionar a lealdade e a competência uns dos outros, e de Marcos Júnior. Arthur fechou os olhos. A imagem de Marcos Júnior derramando água sobre ele ressurgiu. A fúria ainda estava lá, mas agora era uma ferramenta. Não uma emoção descontrolada. Marcos Júnior vai sentir a pressão. Ele vai se desesperar.
E quando ele estiver no fundo do poço, eu vou me revelar. A vingança é um prato que se come frio. E eu estou apenas começando a aquecer o meu ponto, chefe Paulo. Você está me dizendo que as receitas do mês passado estão abaixo da meta de novo, Marcos Júnior esbravejou, jogando uma pasta sobre a mesa. Sua voz reverberava pelo escritório. Tensa e irritada. As vendas caíram. Senhor, o chefe de cozinha Paulo respondeu. A voz cantaira. A clientela tem reclamado da frescura dos ingredientes. E tem havido problemas com os fornecedores. Problemas. Que problemas? O que você fez para resolver isso? Marcos Júnior rebateu, os olhos faiscando. Estou farto de desculpas. Talvez não seja a carne, talvez seja o açougueiro. Paulo sentiu um arrepio de raiva. Não sou eu que escolho os fornecedores. E os cortes de orçamento impostos por você estão afetando a qualidade, senhor. Eu só trabalho com o que me dão. Está me culpando agora. Marcos Jr. se inclinou sobre a mesa. O rosto vermelho. Ouvi dizer que você andou reclamando para outros funcionários. Que está insatisfeito com a minha gestão. Paulo franziu a testa. Onde ouviu isso? E mentira. Eu sou leal ao Aurora. Ele se perguntava quem estaria espalhando tais rumores. Leal. Parece mais inveja. Talvez vote queira meio lugar. Now e Marcos Jr. zombu. Fique esperto, Paulo. Tenho olhos e ouvidos em todo lugar. Em seu escritório particular, Arthur observava o monitor. A conversa entre Marcos Júnior e Paulo era exibida na tela. O veneno está agindo, ele murmurou. Os meios forjados surtiram o efeito desejado. Senhor Mendes, a inteligência artificial confirmou. Marcos Júnior recebeu uma denúncia anônima sobre a insatisfação de Paulo. E Paulo recebeu mensagens sobre bônus sendo cortados em seu departamento sem seu conhecimento. Excelente. Mantenha a pressão. Quero que eles se devorem, Arthur disse. E a Lia? Como ela está se saindo? Lia Pereira foi vista trabalhando horas extras, cobrindo turnos. Ela foi repreendida publicamente por Marcos Júnior por uma pequena falha na arrumação de uma mesa, apesar de a falha ter sido de outro funcionário. Ela não reagiu. Apenas aceitou a repreensão. Arthur sentiu uma pontada. A injustiça era palpável. A bondade dela não e fraqueza. E uma virtude que ele nunca entenderá. Nossas negociações com a Oceanos Deliciais estão avançando. Jorge Silva está muito receptivo à nossa oferta. A aquisição está prevista para as próximas 24 horas. Bom. Assim que tivermos controle sobre a Oceanos, vamos cortar o suprimento do Aurora. De repente. Sem aviso, Arthur instruiu. Quero que eles entrem em pânico. Quero que sintam o que ser impotente. Marcos Júnior já está planejando o evento de caridade para o hospital infantil. Ele espera que a publicidade positiva compense os problemas recentes. Ele pode esperar o que quiser, Arthur disse. Seus olhos fixos na imagem de Marcos Júnior no monitor, a raiva ainda clara em seu rosto. Mas não haverá redenção para ele. Now haverá fachada. Eu vou arrancar a máscara dele. Ele se levantou, caminhando até a janela. A cidade brilhava. Indiferente. Prepara o próximo estágio. Quero que os rumores sobre a higiene do Aurora comecem a circular nas mídias sociais. Subtilmente. Deixe-os pensarem que é apenas uma coincidência. Entendido, Senhor Mendes. Iniciando disseminação de informações. A imprensa será alertada de forma anônima sobre preocupações crescentes com a limpeza do restaurante, especialmente na cozinha. Perfeito. Eles me jogaram na lama. Agora é a vez deles provarem o sabor do desespero, Arthur declarou. A voz gelada. Sua vingança estava apenas começando. O que? A Oceanos Deliciais foi vendida. Marcos Siqueira, pai de Marcos Júnior, gritou ao telefone. Sua voz, normalmente controlada, estava tingida de pânico. Para quem? Por que não fomos notificados? Do outro lado da linha, uma voz calma e profissional respondeu. A transação foi privada, senhor. O novo proprietário exerceu seu direito de confidencialidade. Confidencialidade. Eu estava de olho neles há meses. Quemi esse novo proprietário. Marcos Siqueira exigiu, batendo na mesa. Now podemos revelar essa informação. Senhor. Mas a Oceanos Deliciais não poderá mais fornecer para o restaurante Aurora. O contrato foi rescindido, com efeito imediato, conforme cláusulas de mudança de controle acionário. Marcos Siqueira largou o telefone, o rosto pálido. Isso não pode estar acontecendo. Marcos Jr. Vem aqui agora. Marcos Jr. entrou no escritório do pai, franzindo a testa. Qual é o problema, pai? Mais uma briga com o chefe Paulo. Pior.
A Oceanos Deliciais foi vendida. E eles cortaram nosso fornecimento. O pai se levantou, andando de um lado para o outro. Nosso principal fornecedor de frutos do mar de luxo. Como isso aconteceu? Marcos Júnior sentiu no estômago. Vendida. Mas como? Estávamos negociando com eles. Alguém nos passou a perna. E agora? Como vamos conseguir o salmão para o jantar de caridade? E as ostras? Marcos Siqueira estava à beira de um colapso. Nos encontraremos outro fornecedor, Marcos Júnior disse, tentando parecer confiante, mas a ansiedade em sua voz era evidente. Não e tão simples. Seu tolo. Leva tempo para estabelecer confiança. Para garantir a qualidade. Isso vai arruinar nossa reputação. E os rumores sobre a higiene do restaurante. Vi nas redes sociais esta manhã. Arthur observava a cena em seu monitor. O desespero da família Siqueira era um bálsamo para sua alma ferida. E quisico do Oceanos Delicious esta completa, Sr. Mendes ia informo. Excellent. Confirme que todos os antigos contratos com o Aurora foram encerrados imediatamente. Sem exceções. Confirmado. Jorge Silva, o antigo proprietário. Expresso su alivio e gratidão. Ele mencionou que as táticas de Marcos Siqueira para minar seu negócio eram incessantes. Ele escolherá o que plantaram. Arthur disse, a voz baixa, mas carregada de uma forca implacável. Marcos Júnior está sentindo a primeira picada. Agora, vamos fazê-lo sangrar. Os rumores sobre a higiene estão se espalhando. Relatórios anônimos foram enviados a influenciadores gastronômicos e órgãos de vigilância sanitária. A pressão está aumentando. BOM. Não quero uma avalanche ainda. Quero um gotejamento constante. Algo que corroa a confiança. Aos poucos Arthur instruiu. E a Lia? Alguma notícia dela? Lia Pereira foi vista consolando o chefe Paulo após a discussão com Marcos Júnior. Ela demonstrou empatia por sua situação e pela pressão que ele está enfrentando. Arthur assentiu. A compaixão de Lia era um farol em sua escuridão. Mantenha-me informado sobre ela. Ela será protegida. Ele caminhou até uma parede oculta, que se abriu para revelar um arsenal de equipamentos de ponta. Nada de armas letais. Apenas tecnologia de vigilância e comunicação. Era um lembrete de seu poder oculto. Marcos Siqueira e seu filho acreditaram que poderiam pisar em qualquer um. Eles me transformaram em um mendigo por um dia. Agora, eles verão o que um bilionário com sede de justiça pode fazer. Arthur declarou, seus olhos fixos no reflexo frio de sua própria determinação. O jogo acabou para eles. E eu sou o juiz, o júri e o executor. Não temos salmão suficiente para o jantar de amanhã, Marcos Júnior. O chefe Paulo gritou. Sua voz misturando desespero e raiva. Os substitutos que você aprovou são de terceira categoria. O que vamos fazer? Marcos Júnior esfregou as têmporas, a tensão apertando seu rosto. Eu já liguei para todos os fornecedores. Ninguém tem frutos do mar de luxo disponíveis com tão pouco tempo de antecedência. E como se tivessem sumido do mapa. Sumido. Ou como se alguém os tivesse comprado todos. Paulo retrocou, o tom accusatório. A desconfiança semeada por Arthur estava começando a dar frutos amargos. Você tem certeza de que não há um problema maior aqui? Está me acusando de algo. Paulo. Marcos Júnior sibilou, os olhos estreitos. Estou fazendo o meu melhor. Alguém está nos sabotando, mas não sou eu. Quem nos sabotaria assim? E por quê? Paulo questionou, frustrado, olhando para a lista de pedidos vazia. Eu não sei. Mas preciso de uma solução, não de problemas. Ligue para os fornecedores de carne, peça que aumentem as porções. Diga que uma nova direção para o menu. Marcos Júnior estava suando frio. O jantar de caridade era amanhã. Em sua penthouse, Arthur observava o caos no Aurora. Marcos Júnior está desesperado, ele constatou. Um sorriso frio em seus lábios. Conforme planejado, Sr. Mendes, a inteligência artificial, informou. Nossas aquisições secundárias de fornecedores de carne e vegetais também estão bloqueando qualquer tentativa de compra emergencial do Aurora. Eles estão em um beco sem saída. Excelente. Quero que a notícia do fiasco do jantar de caridade se espalhe como fogo. O Aurora prometeu um menu de luxo para o hospital infantil, e agora vai servir carne de segunda e legumes congelados. Arthur disse, a voz carregada de ironia. A hipocrisia deles será exposta, da mídia já está atenta aos rumores de higiene. Sr. Mendes. Um evento falho só vai acelerar o processo. Marcos Júnior vai culpar Paulo, e Paulo vai culpar Marcos Júnior. Ele se destruirá de dentro para fora. Arthur previu.
E o caminho mais doce para a ruína. E sobre Lia Pereira a inteligência artificial perguntou. Ela está sendo pressionada para compensar a falta de pessoal. Marcos Júnior a fez trabalhar horas extras para arrumar o salão para o jantar de caridade. Sozinha. Arthur sentiu uma pontada de raiva. Inaceitável. Envie uma mensagem anônima para a avó de Lia, oferecendo suporte financeiro para os tratamentos médicos. Diga que de um admirador secreto. Compreendido, Sr. Mendes. A transação será realizada de forma irrevogável e impossível de rastrear. Arthur olhou para o monitor, onde Marcos Júnior estava ligando freneticamente para mais um fornecedor, apenas para ser recusado. A parede de indiferença que ele havia construído ao redor de si mesmo estava desmoronando, tijolo por tijolo. O primeiro golpe foi dado, Sr. Mendes. O Aurora está em queda livre. Eles ainda não viram nada. Arthur respondeu, seus olhos fixos na imagem do arrogante Marcos Júnior. Este é apenas o começo da tempestade. Isto e uma piada. Uma farsa completa. A voz furiosa do presidente do conselho do hospital infantil ecoou pelo salão semi-vazio do Aurora. O jantar de caridade havia se transformado em um desastre. Prometeram frutos do mar frescos, um menu 5 estrelas. E nos servem isto. Ele apontou para um prato mal montado de carne de segunda. Marcos Júnior, com o rosto pálido e suado, tentou conter a fúria do homem. Senhor, houve um problema inesperado com nossos fornecedores. Estamos fazendo o nosso melhor. O seu melhor não é bom o suficiente. Vocês mancharam o nome do nosso hospital. A imprensa está lá fora, tirando fotos deste banquete miserável. O presidente do conselho gesticulou para a porta. Flashes de câmeras podiam ser vistos através das frestas. Chefe Paulo, ao lado de Marcos Júnior, murmurou, eu avisei. Os ingredientes eram inaceitáveis. Cale a boca, Paulo. Marcos Júnior sibilou, lançando um olhar assassino para o chefe. A desconfiança entre eles era agora um abismo. Lia, que estava servindo as poucas mesas que restaram, sentiu o peso da vergonha. Ela ouvia os sussurros dos convidados restantes. Que desrespeito! Nunca mais venho aqui. No salão principal, Marcos Siqueira, pai de Marcos Júnior, tentava acalmar alguns investidores importantes, mas suas palavras pareciam vazias diante do evidente fracasso. Apenas um pequeno percaco, meus caros. Resolveremos isso. Pequeno percaco. Um dos investidores riu com escárnio. Marcos, seu restaurante está virando piada. Acabei de receber uma notificação sobre uma investigação sanitária. Marcos Siqueira sentiu um frio na espinha. Investigação sanitária. Mas não houve nenhuma denúncia formal. Parece que houve muitas, nos últimos dias. Coincidência? Não. O investidor se levantou, pegando sua pasta. Acho que preciso reconsiderar nosso investimento. Em sua penthouse. Arthur sorvia um café enquanto assistia aos noticiários. A reportagem sobre o desastre do jantar de caridade do Aurora ocupava a manchete. Aurora em crise. Jantar de caridade vira fracasso e ameaça a reputação. As notícias se espalharam rapidamente. Sr. Mendes, a inteligência artificial informou. A investigação sanitária foi confirmada. A equipe de inspetores chegará ao Aurora amanhã de manhã. E vários investidores estão retirando seu apoio. Excelente. A bola de neve está crescendo. Arthur disse. O tom de voz calmo e satisfeito. E Marcos Jr. Como ele está reagindo? Ele está tentando desesperadamente contatar fornecedores alternativos, mas nossos bloqueios estão mantendo a maioria deles fora de seu alcance. Ele também está repreendendo todos os funcionários, culpando-os pela falha do evento. Arthur balançou a cabeça. Ele nunca assume a responsabilidade. Sempre os outros. Um traço patético. Lia Pereira está esgotada. Ela trabalhou até tarde da noite para tentar limpar a bagunça do salão. No entanto, sua avó recebeu o depósito anônimo. O tratamento médico foi agendado. Uma leve tensão deixou os ombros de Arthur. Bom, ela merece esse alívio. Ele olhou para a tela, onde Marcos Júnior estava visivelmente abalado. A arrogância ainda estava lá, mas estava se misturando com o pânico. Este é apenas o primeiro gosto da realidade para ele. Ainda há muito mais por vir. Próximos passos. Sr. Mendes. Vazamentos de informações financeiras. Quero que os dados sobre os gastos excessivos de Marcos Júnior e as tentativas de seu pai de encobrir as dívidas cheguem à imprensa. Quero que a opinião pública se volte contra eles. Arthur instruiu. O Aurora precisa sangrar financeiramente agora. Iniciando a disseminação de dados financeiros para fontes selecionadas.
O impacto será imediato e devastador. Arthur fechou os olhos. Respirando fundo. A humilhação de ser tratado como um rato. A sede de vingança que se tornou um propósito. O jogo estava acelerando. Que a tempestade comece. De verdade. Nossos livros contábeis estão sob escrutínio, pai. Marcos Júnior exclamou, jogando um tablet na mesa. Seu rosto estava contorcido de raiva e medo. A equipe de auditoria forense está aqui. Eles disseram que há discrepâncias sérias. Marcos Siqueira, sentado em sua cadeira. Parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Discrepâncias. De que tipo? Você usou os fundos do restaurante para seus malditos investimentos. Não usou. Não foi assim. Apenas pequenas transferências para cobrar perdas temporárias. Marcos Júnior gaguejou, o suor escorrendo por sua testa. Alguém nos entregou. Relatórios detalhados sobre cada transação. Até as menores. Isso não em alguém, Marcos Júnior. Isso em um ataque orquestrado. Marcos Siqueira gritou, batendo o punho na mesa. Primeiro os fornecedores. Agora isso. Quem diabos está fazendo isso conosco? Uma batida na porta. Senhores, os inspetores sanitários querem revisar a cozinha. Encontraram várias irregularidades nas áreas de armazenamento. Era o gerente de pessoal, com uma expressão de pavor. Irregularidades. Quais irregularidades, Lia? Marcos Jr. Barrow. Você é responsável por manter tudo em ordem. E sua culpa que estamos nessa situação. Lia recuou um passo, mas manteve o olhar firme. Senhor. As denúncias eram antigas. Elas remontam a meses. Eu sempre reportei os problemas de armazenamento. Mentira. Voce está conspirando contra nós também. Marcos Júnior deu um soco na mesa. Quero que. Meu emprego. Chega, Marcos Júnior. Marcos Siqueira interveio. A voz baixa e rouca. Não culpa menina. Isso é maior que ela. Ele se virou para Lia. Deixe os documentos e pode ir. Voltaremos a você se precisarmos. Lia colocou os papéis na mesa e saiu, aliviada por escapar daquela tensão sufocante. Ela sentiu uma pontada no coração por Marcos Siqueira. Mas a arrogância de Marcos Júnior era insuportável. Em sua pentose, Arthur observava Lia na tela secundária, o leve tremor em suas mãos. Marcos Júnior e um covarde. Ele ataca os fracos para se sentir forte. Ele comentou, o desprezo evidente em sua voz. A conta anônima de Lia recebeu outro aporte. Senhor Mendes, a inteligência artificial informou. Sua avó pode agendar uma nova consulta com um especialista. Bom. Ela merece a paz. Arthur disse. Ele então voltou sua atenção para o monitor principal. Que mostrava as notícias. As manchetes sobre a auditoria e a inspeção sanitária estão dominando as notícias. O Aurora está em queda livre de reputação. Sim, Senhor Mendes. Várias reservas para a próxima semana foram canceladas. Os shows de artistas agendados também foram adiados indefinidamente. Eles estão sentindo o peso da invisibilidade. Onde está o arrogant Marcos Jr. agora? Arthur Zambu. Ele gostava de aparecer. Agora. Ele e uma piada. Sugiro intensificar a campanha de desprezo público. Utilizar formadores de opinião nas redes sociais para amplificar o sentimento negativo a IA propos. Excellent. Quero que cada cliente que riu de mim no restaurante veja Marcos Júnior sendo ridicularizado. Arthur instruiu. Crie memes, espalhe histórias, mas sempre de forma orgânica. Não quero tracos de minha intervenção. E o pai? Ele está agindo. Marcos Siqueira está tentando desesperadamente vender algumas propriedades secundárias para injetar capital no Aurora. Mas o mercado está ciente de sua situação. Não há compradores dispostos a pagar o preço justo. Arthur sorriu, um brilho perigoso em seus olhos. A armadilha está montada. Eles estão presos. Agora, vamos apertar. Ele se levantou, caminhando até a janela panorâmica. A cidade parecia tão pequena lá embaixo, e ele, o arquiteto invisível de uma ruína iminente. O primeiro golpe foi apenas um arranhal. O próximo será um corte profundo. Meu cartão foi recusado de novo, pai. Em todos os lugares. Marcos Jr. gritou, jogando o cartão de crédito na mesa de centro. Seu rosto queimava de vergonha. Havia outros clientes na loja, alguns já o reconhecendo pelas notícias. A atendente, visivelmente desconfortável, tentou manter a calma. Sr. Siqueira, o sistema está indicando que não há fundos disponíveis. Tentou outro cartão. Eu sou Marcos Júnior Siqueira, do restaurante Aurora. Você sabe quem eu sou. Ele aumentou a voz,
desesperado para impor autoridade. Um homem de terno, olhando um relógio próximo, riu baixinho. Ah! O famoso Marcos Jr. do Aurora. Vi seu rosto nos memes esta manhã. O magnata da carne de segunda. O rosto de Marcos Jr. ficou roxo. Do que você está falando? O jantar de caridade, senhor. Está em todo lugar. E as denúncias sanitárias. Que vergonha para o seu restaurante de luxo, o homem disse, sem esconder o desprezo. Marcos Jr. pegou o cartão de volta, a mal tremendo. Isso e um ultraje. Vou processar todos vocês. Ele saiu da loja em passos largos, sentindo os olhares e os sussurros atrás de si como facas. Em seu escritório. Arthur observava o clipe do incidente na tela. A campanha de desprezo público está funcionando, ele disse, sem emoção. A hashtag Card Segunda Aurora está em primeiro lugar nos tópicos do momento. Sr. Mendes, a inteligência artificial relatou. Os memes e as paródias sobre Marcos Jr. estão se multiplicando. Sua imagem está irremediavelmente danificada. E as tentativas de Marcos Siqueira de vender as propriedades, Arthur perguntou, virando a tela para os relatórios financeiros. Nenhuma oferta foi aceita. Os compradores potenciais exigem descontos exorbitantes. Citando a instabilidade da família Siqueira e o escândalo do Aurora. Eles estão sangrando capital e não conseguem reverter a situação. Excelente. Quero que a pressão financeira se intensifique ainda mais, Arthur instruiu. Localize qualquer credor com dívidas significativas do Siqueira. Quero compra las todas, mesmo as menores. Compreendido. Iniciando a quisição de dívidas Siqueira. Isso lhes tirará qualquer margem de manobra financeira. Lia Pereira foi promovida a assistente do chefe Paulo, devido à sua eficiência e ética de trabalho. Ela parece mais animada. Embora ainda muito sobrecarregada, a inteligência artificial informou. Arthur assentiu. Mantenha o anonimato do suporte financeiro. Mas assegure-se de que ela tenha todas as ferramentas necessárias para desempenhar sua nova função. E que não falte nada para sua avó. Garantido, Sr. Mendes. A imagem de Marcos Jr., humilhado e impotente, flutuava na tela. Arthur sentiu uma onda de satisfação gelada. Ele sentiu o gosto da desgraça pública. O desespero financeiro ainda está por vir, em sua totalidade. Eles não têm para onde fugir. Todos os caminhos estão bloqueados, Arthur declarou. Levantando-se e caminhando até a janela. O sol se punha, pintando o céu em tons de vermelho e laranja. Uma beleza efêmera, como a reputação que os Siqueira um dia possuíam. O próximo passo e apertaram no. Dixa, lo sem ar vocês só Lucas. Ninguém me avisou sobre a venda dessas dívidas. Marcos Siqueira berrou ao telefone, sua voz rouca de tanto gritar. Ele estava em seu escritório, a mesa coberta por avisos de execução. Como assim o novo credor exige pagamento imediato? Isso ilegal. Do outro lado, a voz do advogado da família era grave. Senhor Siqueira. O novo credor comprou todas as suas notas promissórias e hipotecas secundárias. Ele tem o direito legal de exigir o pagamento integral e imediato, de acordo com os termos dos contratos. Quem é esse maldito credor? Diga-me quem Marcos Siqueira exigiu. O punho batendo na mesa de madeira. Ele opera através de uma holding offshore. Não temos o nome direto. Mas ele está sendo implacável. Sem negociação, sem prazo estendido. Marcos Jr. entrou, o rosto pálido. Pai, o banco acaba de ligar. Eles cancelaram nossa linha de crédito. Disseram que a nossa capacidade de pagamento está comprometida. Está destruída. SU idiota. Marcos Siqueira jogou o telefone sobre a mesa. Estamos falados, Marcos Jr. Quem quer que seja, ele está nos esmagando. Mas o Aurora ainda é nosso. Podemos vender o restaurante, certo? Para cobrir parte das dívidas, Marcos Jr. sugeriu. Sua voz quase um sussurro. Ninguém vai comprar o Aurora, não agora. Now com todas essas notícias negativas e a inspeção sanitária. Seu valor despencou. Estamos pressos. O pai afundou na cadeira, o olhar perdido. Em sua pentose. Arthur observava o clipe dos Siqueiras na tela. A aquisição das dívidas foi um sucesso. Sr. Mendes, a inteligência artificial confirmou, a voz neutra. Eles estão financeiramente imobilizados. Seus bens mais valiosos agora estão vinculados a nossas holds. Bom. Não quero que tenham para onde correr, para onde se esconder, Arthur disse, um brilho frio nos olhos. Cada dívida, cada empréstimo que eles pensaram que podiam esconder.
Agora está sob meu controle. A notícia da falência iminente do restaurante Aurora começou a circular discretamente entre os círculos financeiros. Muitos credores menores já estão entrando em pânico, mas sem saber para quem apelar. Deixe-os apodrecer em seu próprio desespero. Arthur respondeu. E Lia? Alguma notícia sobre ela? Lia Pereira está se destacando em suas novas responsabilidades como assistente do chefe Paulo. Ela demonstrou grande capacidade de organização e liderança sob pressão. Sua avó se recupera bem. Graças aos tratamentos. Arthur assentiu. A gratidão de Lia era um farol em sua escuridão. Mantenha o anonimato do suporte financeiro. Mas assegure-se de que ela tenha todas as ferramentas necessárias para desempenhar sua nova função. E que não falte nada para sua avó. Garantido. Sr. Mendes. A imagem de Marcos Júnior, humilhado e impotente, flutuava na tela. Arthur sentiu uma onda de satisfação gelada. Ele sentiu o gosto da desgraça pública. O desespero financeiro ainda está por vir. Em sua totalidade. Eles não têm para onde fugir. Todos os caminhos estão bloqueados. Arthur declarou, levantando-se e caminhando até a janela. O sol se punha, pintando o céu em tons de vermelho e laranja. Uma beleza efêmera, como a reputação que os Siqueira um dia possuíam. O próximo passo e apertar ou não. Deixa-los sem ar. Não há mais o que fazer, Marcos Júnior. Ninguém quer comprar. Os bancos estão nos cobrando. Marcos Siqueira gritou, batendo o punho na mesa. Sua voz estava fraca. A esperança o abandonando. A auditoria forense está pedindo mais documentos. Eles sabem. Marcos Júnior estava sentado, o rosto inexpressivo. Mas o Aurora e o nosso legado. Não podemos simplesmente desistir. Desistir. Não temos escolha. Estamos sem dinheiro, sem credibilidade. Quem quer que esteja fazendo isso conosco, ele nos encurralou de todas as formas. Marcos Siqueira passou a mão pelo cabelo, desgrenhado. Uma nova batida na porta. Uma advogada entrou, seu semblante sério. Senhores Siqueira, recebi uma ligação. Uma holding estrangeira, a Nemesis Capital. Fez uma oferta pelo restaurante Aurora. Os olhos do Siqueira se arregalaram. Nemesis Capital. Quem são eles? Qual é a oferta? Marcos Siqueira perguntou, uma ponta de esperança surgindo em sua voz. E uma oferta bastante baixa. Para ser honesta, a advogada hesitou. Mal cobriria uma fração de suas dívidas. Mas eles estão oferecendo a liquidação de todas as suas dívidas em troca. Um perdão total de dívidas, com a venda do Aurora. Marcos Júnior bufou. Perdão de dívidas em troca do Aurora. Isso e um roubo. Preco irrisório. Now podemos ceder. Marcos Júnior. Não temos escolha. Marcos Siqueira interveio, a voz áspera. Se não aceitarmos, perderemos tudo, e ainda seremos processados por fraude e má gestão. Nossas casas, nossos outros bens, tudo será confiscado. Pelo menos assim, saímos da dívida e mantemos alguma dignidade. Dignidade. Perder o Aurora e perder tudo. Marcos Júnior gritou, indignado. E ter seu nome jogado na lama, com processos e falência pública, e melhor. O pai respondeu, o olhar desesperado. Now ha outsider. Este último sopro. Em sua pentose. Arthur observava a cena com uma satisfação contida. A oferta foi apresentada. Sr. Mendes, a inteligência artificial, informou. Eles estão mordendo a isca. Arthur disse, um sorriso frio em seus lábios. Exatamente o que eu esperava. Vão reclamar, mas no fim, aceitará o Nossas equipes de pressão legal e financeira continuam a aplicar todas as cláusulas contratuais nas dívidas adquiridas, garantindo que a proposta da Nemesis Capital seja a única opção viável. Quero que Marcos Júnior e Marcos Siqueira sintam cada grama do desespero que me fizeram sentir. Arthur declarou. Eles me viram como um nada. Agora eles são o nada. Lia Pereira foi vista orientando os funcionários mais jovens sobre as novas políticas de higiene, implementadas devido à investigação. Ela está se tornando uma figura de liderança no restaurante, apesar do caos. Arthur assentiu. Ela e a luz em meio à podridão. Assegure-se de que a Nemesis Capital já tenha planos para sua transição. Caso a venda seja concluída. Os Siqueiras estão presos. Eles não têm aliados, não têm dinheiro, não têm mais reputação. A inteligência artificial concluiu. O Aurora vai mudar de mãos. E com ele, a sorte da família Siqueira. Arthur disse, a voz cheia de convicção. Eles pensaram que tinham me quebrado. Eles apenas me transformaram na ferramenta de sua própria ruína. Ele se levantou, observando a cidade. O próximo passo seria o encontro final. Isso inaceitável.
Vender o Aurora por uma miséria. Marcos Júnior esbravejou, batendo o punho na mesa. Sua voz estava embargada. O desespero lutando com a raiva. E o legado da nossa família. Você não pode fazer isso, pai. Marcos Siqueira, com a cabeça baixa, não ergueu os olhos. Não tenho escolha, Marcos Júnior. Ou aceitamos a oferta da Nemesis Capital, ou perdemos tudo e ainda enfrentamos processos criminais. Nossas contas estão bloqueadas. Não podemos pagar nem o aluguel da nossa casa. Mas o que as pessoas vão dizer? Que somos falidos. Que perdemos o controle. Marcos Júnior perguntou. A voz quase um sussurro. A humilhação pública era um golpe maior para ele do que a perda financeira. Que digam o que quiserem. Pelo menos teremos um teto sobre nossas cabeças e não iremos para a prisão. Marcos Siqueira respondeu, erguendo a voz, a fadiga evidente em cada palavra. Vote now entende a gravidade de situação. Eles nos têm na palma da mão. A advogada, que permanecia sentada, observava os dois. Senhores, a Nemesis Capital deu um ultimato. Ou aceitam até o final do dia, ou a oferta é retirada, e todos os credores que detêm suas dívidas, incluindo a holding, exigirá o pagamento imediato. E as autoridades estarão prontas para agir com base nas auditorias. Marcos Júnior engoliu em seco. A prisão. A falência total. A vergonha era avassaladora, mas a ameaça de perder tudo e ser encarcerado era um terror ainda maior. Aceite, Marcos Júnior disse, a voz quebrada. Ele não olhou para o pai. Aceite a oferta. Que seja. Marcos Siqueira suspirou, um som pesado e doloroso. Ele assinou os papéis, a caneta tremendo em sua mão. Estefiro. O Aurora não e mais nosso. Em sua pentose. Arthur observava a assinatura dos documentos. A imagem na tela mostrava o desespero e a derrota nos rostos dos Siqueiras. A venda foi concluída. Sr. Mendes, a inteligência artificial anunciou. O restaurante Aurora e todas as suas dívidas associadas foram transferidas para a Nemesis Capital. Excelente. O primeiro grande troféu está em minhas mãos, Arthur disse, o tom de voz calmo e satisfeito. Eles me despojaram de minha dignidade. Agora, eu os despojei de seu império. Marcos Siqueira e Marcos Júnior estão deixando o prédio do Aurora. Parece que levaram apenas alguns objetos pessoais, a inteligência artificial informou. Marcos Jr. está sendo assediado por reporters na saída. Ele se recusa a comentar. Arthur sorriu. Deixe-o sentir o gosto do escrutínio público que ele sempre evitou. Ele queria ser o centro das atenções. Agora ele. Lia Pereira está no restaurante, orientando a equipe de transição. Ela parece aliviada, mas também triste pela perda do Aurora. Arthur assentiu. Ela é a exceção. A seguir. Se de que a Nemesis Capital a mantenha. E que ela seja informada que seu novo contrato inclui um aumento significativo e cobertura total de saúde para sua avó. Compreendido, Sr. Mendes. A oferta será feita a ela pessoalmente amanhã, sob a bandeira da Nemesis Capital. A família Siqueira não tem mais nada, exceto a roupa do corpo e a dignidade que tentaram esmagar em mim, Arthur declarou, seus olhos fixos na tela. Eles ainda não sabem quem os destruiu. Essa será a cereja do bolo. Próximos passos, Sr. Mendes. Agora, vamos começar a reestruturação. E então, Marcos Júnior terá sua chance de enfrentar o verdadeiro Arthur Mendes. Cara a cara, estou e humilhant, Marcos Jr. Morar de favor na casa da sua tia. Marcos Siqueira resmungou, olhando ao redor da sala apertada e cheia de entulho. Eles nos deixaram sem nada. Marcos Júnior revirou os olhos. Pelo menos não estamos na rua, pai. E os jornais pararam de nos seguir. Isso já é um alívio. Alívio. Eu perdi o trabalho de uma vida. Por causa de um credor anônimo. Eu juro, se eu descobrir quem foi. A voz de Marcos Siqueira tremia de fúria contida. Eles disseram que o Aurora vai reabrir em breve. Sob nova direção, Marcos Júnior murmurou, olhando para o noticiário na TV da tia. Que ironia. Nos humilharam, tomaram tudo e ainda vão usar nosso restaurante. Eles são tubarões, Marcos Júnior. Sempre foram. Você deveria ter aprendido isso antes de gastar como um tolo. Marcos Siqueira repreendeu, a dor da perda superando qualquer afeição. Enquanto isso, no antigo restaurante Aurora, Arthur estava no centro do salão. Impecavelmente vestido. A equipe de renovação já trabalhava em ritmo acelerado, desfazendo as mudanças superficiais dos Siqueiras. Sr. Mendes. Lia Pereira, está aqui, uma voz disse. Arthur se virou. Lia estava parada na entrada, com uma expressão de surpresa e cautela.
Ela carregava uma caixa com seus poucos pertences. Lia Pereira. Seja bem-vinda, Arthur disse, sua voz calma e firme. Eu sou Arthur Mendes, o novo proprietário do que era o restaurante Aurora. Lia arregalou os olhos. O novo senhor. Eu achei que fosse a Nemesis Capital. A Nemesis Capital e Minha Holding. Eu sou o homem por trás dela, Arthur explicou. Ele viu o choque em seu rosto. Fui informado da sua dedicação e ética. Você é uma das poucas pessoas aqui que se importa verdadeiramente com este lugar. Lia corou ligeiramente. Eu só fiz o meu trabalho. Senhor. E por isso que você foi mantida. E promovida. Arthur continuou. Você não será mais assistente do chefe Paulo. Você será a gerente de operações deste novo restaurante. Lia ficou sem palavras. Gerente de operações. Eu. Sim. E com um salário condizente com a responsabilidade. Sua avó não terá mais com o que se preocupar, Arthur disse, observando a reação dela. Ele viu a gratidão e a confusão em seus olhos. Mas por que eu, senhor? Eu não entendo, Lia perguntou. Sua voz baixa. Porque você tem integridade, Lia. Algo que faltava gravemente aqui, Arthur respondeu. Seus olhos fixos nos dela. Este restaurante será reconstruído com base na ética e no respeito. Você é a pessoa certa para liderar isso no dia a dia. Lia assentiu lentamente. O peso da responsabilidade começando a afundar. Eu farei o meu melhor, Sr. Mendes. Eu sei que fará, Arthur disse. Ele deu uma olhada em torno do salão. A reconstrução seria rápida. A vingança meticulosa. Aberto para o público em um mês. E quero que os Siqueiras saibam de cada etapa. Deixe que eles vejam o que eles perderam e o que eles nunca mais terão. Entendido. Sr. Mendes, a inteligência artificial confirmou em seu ouvido. Arthur olhou para Lia. Um raro lampejo de humanidade em seu olhar de aço. Seu trabalho começa agora, Lia. Vamos construir algo melhor. Não podemos acreditar. Nosso antigo mentor, Arthur Mendes, e o novo dono do Aurora. O chefe Paulo exclamou, olhando para Lia com incredulidade. Ele estava na cozinha renovada, olhando para um panfleto com a foto de Arthur. Lia assentiu, ajeitando uma pilha de novos menus. E o que ele disse? Ele me nomeou gerente de operações. Ela ainda estava processando a notícia. Mas Arthur Mendes. Ele sumiu por anos. E ele era um bilionário. O que ele faria com o Aurora? Paulo gesticulou. Confuso. Ele disse que quer reconstruir o restaurante com ética e respeito. Lia respondeu, repetindo as palavras de Arthur. E ele sabe sobre tudo o que aconteceu. As humilhações, os cortes, os fornecedores. Paulo franziu a testa. Então ele não é apenas um investidor. Ele sabe nossa história. Parece que sim, Lia murmurou. Ela se lembrava do mendigo no dia da humilhação, dos olhos de Arthur, e uma conexão incomoda se formou em sua mente. Em sua pentose. Arthur observava os Siqueiras em um noticiário local. Marcos Siqueira, o magnata falido, foi visto hoje em um supermercado popular, comprando itens básicos. O repórter dizia, com um tom de escárnio. A desgraça pública deles e cada vez maior. Sr. Mendes, a inteligência artificial observou. As pessoas que antes os invejavam agora zombam. E as suas antigas ligações políticas estão se afastando. Ele era um homem que se alimentava de seu status. Agora, ele não tem nenhum, Arthur disse. Sem um pingo de remorso. E Marcos Jr. Ainda está escondido. Marcos Jr. Siqueira foi visto tentando vender alguns de seus carros de luxo restantes, mas o preço oferecido irrisível, dada sua reputação. Nossos compradores infiltrados estão garantindo que ele não consiga um preço justo. Arthur sorriu. Quero que ele sinta o que é impotência. Que sinta o peso de ser despojado de tudo que ele valoriza. Sr. Mendes. Identificamos um antigo parceiro de negócios de Marcos Siqueira que foi arruinado por ele há uma década. Um homem chamado Roberto Costa. Ele está disposto a testemunhar sobre irregularidades financeiras e esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo os Siqueiras. Arthur inclinou a cabeça. Costa. Lembro-me dele. Marcos Siqueira ou Esmago para expander su proprio imperio. Traga. O para mim. Quero ouvir sua história em primeira mão. Compreendido. Contato inicial com Roberto Costa iniciado. Ele se mostra ansioso para conversar. E sobre Lia, Arthur perguntou. Lia Pereira está se adaptando rapidamente ao seu novo cargo. Ela está reorganizando a equipe e os processos internos com grande eficiência. O chefe Paulo a respeita abertamente. Arthur sorriu. Ela é personificação de competência e de bondade. Ela prosperara. Ao contrário dos Siqueiras, dat o diário de Justica confirmou,
que a matéria sobre Roberto Costa e as irregularidades dos Siqueiros será a manchete de amanhã. O impacto será massivo. Perfeito. A verdade sempre encontra um caminho. E a verdade dele será sua ruína final, Arthur declarou, fechando a pasta de Costa. A imagem de Marcos Júnior derramando água sobre ele ressurgiu, e a satisfação que sentiu foi amarga, mas completa. Eles pensaram que eram intocáveis. Vão aprender que não há escuridão que possa esconder a justiça. Eles publicaram tudo. Cada mentira, cada roubo. Meu nome está na capa. Marcos Siqueira gritou, jogando o diário da justiça na mesa de café de sua tia. Sua voz era um lamento. Seus olhos fixos na manchete devastadora, os esquemas sujos por trás do Império Siqueira. Marcos Júnior pegou o jornal, o rosto branco. Roberto Costa, aquele rato. Ele está testemunhando contra-nos. Ele tem provas. Provas que eu disse para você destruir. Vou te nunca me ouve. Marcos Siqueira urrou, o desespero se transformando em fúria contra o filho. Agora seremos processados por fraude. Lavagem de dinheiro. Não temos como nos defender. Uma batida na porta. Uma voz formal se fez ouvir. Sr. Marcos Siqueira. Sou o oficial Silva. Temos um mandado de busca e apreensão. E um mandado de prisão para o senhor e seu filho. Marcos Júnior empalideceu. Prisão. Isso é impossível. Que absurdo. Marcos Siqueira berrou, tentando se levantar, mas suas pernas tremeram. Os oficiais entraram, sérios e eficientes. Qualquer coisa que disserem pode ser usada contra vocês. Isto é um engano. Uma armadilha. Marcos Jr. exclamou. Olhando freneticamente para o pai. Em sua pentose, Arthur assistia à transmissão ao vivo da prisão dos Siqueiras. A imagem congelou em Marcos Jr., algemado, o rosto sem cor, a arrogância completamente desfeita. A justiça encontra seu caminho, Arthur disse, a voz calma, mas com uma intensidade palpável. A reportagem do Diário da Justiça foi viral. Sr. Mendes, a inteligência artificial, informou. Roberto Costa se tornou um herói público. A imagem dos Siqueiras foi completamente destruída. Suas antigas ligações políticas estão negando qualquer associação. Que apodreçam em sua própria podridão, Arthur respondeu, o olhar fixo na tela. Eles me zombaram, me humilharam. Agora, estão pagando o preço por cada ato de crueldade. A reabertura do Aurora está progredindo mais rápido do que o esperado. Sob a liderança de Lia Pereira. Ela foi fundamental para a contratação de uma nova equipe e a implementação de novos padrões de qualidade. Arthur assentiu, um pequeno brilho de satisfação em seus olhos. Lia é a prova de que algo bom pode surgir das cinzas. Certifique-se de que a coletiva de imprensa tenha toda a cobertura necessária. Ela merece brilhar. Os Siqueiras foram levados para a delegacia. Marcos Siqueira tentou resistir, mas foi contido. Marcos Júnior está em choque. Arthur se levantou, caminhando até a janela. O céu noturno estava salpicado de estrelas. Cada uma delas um testemunho silencioso de sua vingança meticulosamente executada. Eles pensaram que o dinheiro e o poder os tornavam invencíveis. Eles esqueceram o que ser humano. Os processos legais contra os Siqueiras serão complexos, mas as provas de Roberto Costa e os nossos próprios relatórios forenses são irrefutáveis. A inteligência artificial acrescentou. A condenação é quase certa. Não é apenas a condenação que importa, Arthur disse, a voz grave. E a destruição total. E faze-lo sentir a dor que causaram. Cada gota de humilhação, cada dia de desespero. Ele olhou para a cidade, sentindo o peso do poder em suas mãos. Este não é o fim para Arthur Mendes, e apenas o começo de uma nova era. Uma era onde a decência é recompensada e a crueldade é punida. Sem misericórdia. Não podemos nem pagar a fianca. Isto é um pesadelo. Marcos Jr. gritou, batendo na grade de sala de detenção. Seu cabelo estava despenteado, o terno amarrotado. Eles congelaram nossas contas. Marcos Siqueira, encolhido em um canto da cela vizinha, apenas balançou a cabeça. Seus olhos estavam vazios. Não isso é o Costa. Marcos Jr. E tudo. Ninguém nos atende. Ninguém nos ajuda. E o nosso advogado. Ele disse que ia resolver. Marcos Júnior exigiu. A voz embargada. Ele desistiu. Marcos Siqueira murmurou, a voz quase inaudível. Disse que o caso é muito complicado. Ninguém quer defender fraudadores públicos. Fraudadores. Somos vítimas. Marcos Júnior berrou, mas sua voz não tinha mais convicção. A realidade da situação estava começando a se abater sobre ele. O que vamos fazer, pai? Não sei.
Eu simplesmente não sei, o pai respondeu. O desespero tomando conta de sua voz. A arrogância que um dia o definirá havia sido completamente substituída por um terror gélido. Em sua penthouse, Arthur observava os relatórios legais em sua tela. Os Siqueiras permanecerão sob custódia. Sr. Mendes, a inteligência artificial confirmou. Nenhum de seus antigos associados ou familiares ofereceu fiança. Seus bens foram congelados para garantir as indenizações. Excelente. Que eles sintam o que estar sem liberdade, sem dignidade, Arthur disse, a voz cortante. Eles me colocaram na rua. Agora. Estão na cadeia. O novo Aurora está prestes a reabrir suas portas. Sr. Mendes, a inteligência artificial informou. Lia Pereira agendou uma coletiva de imprensa para apresentar o novo conceito do restaurante. A expectativa na mídia e alta. Arthur sentiu um pingo de calor. Lia e a prova de que algo bom pode surgir das cinzas. Certific. Se de que a coletiva de imprensa tenha toda a cobertura necessária. Ela merece brilhar. As investigações adicionais sobre os Siqueiras revelaram mais fraudes e desvio de fundos de contas de funcionários. A inteligência artificial continuou. Os promotores estão preparando acusações mais graves. A pena será longa. Arthur cerrou os punhos. Eles roubaram de todos, não apenas de mim. Que cara vidma deles on contra justica. Ele se levantou, caminhando até a janela. A cidade parecia calma, mas por trás da fachada. Sua vingança estava desmantelando um império de falsidade. Marcos Júnior tentou ligar para você. Sr. Mendes, a inteligência artificial revelou. Arthur parou, seu olhar se fixando na tela. Ele tentou falar comigo. O que ele queria. Ele deixou uma mensagem de voz. Ele implora por uma chance de explicar, de pedir desculpas. Ele disse que não sabia o que estava fazendo. Arthur riu, um som seco e sem humor. Ele não sabia. Ele se deleitava na humilhação. Ignorância now e de culpa. E cumplicidade. Ele balançou a cabeça. Não atenda. Não responda. Quero que ele sinta o silêncio. Aquele mesmo silêncio de desprezo que ele me ofereceu. Compreendido, Sr. Mendes. A mensagem foi arquivada. Não haverá contato. Arthur olhou para a vista panorâmica da cidade. As luzes scintillavam, indifferentes à tragédia dos Siqueiras. Eles pensaram que o dinheiro comprava tudo. Eles se esqueceram que a reputação, uma vez perdida, é impossível de comprar de volta. A menos que se tenha um bom arquiteto para a vingança. Este novo Aurora é incrível. Lia. Mal posso acreditar que o mesmo lugar. O chefe Paulo exclamou, olhando maravilhado para o salão totalmente reformado. O brilho dos novos lustres e o aroma de comida fresca preenchiam o ambiente. Lia sorriu, uma satisfação genuína em seu rosto. Trabalhamos duro. O Sr. Mendes não poupou esforços para garantir a melhor qualidade em tudo. Ela estava radiante. Vestida com um elegante uniforme de gerente. E a coletiva de imprensa de hoje. Voce esta nervosa. Paulo perguntou. Um pouco. Lia admitiu. Mas e uma chance de mostrar a todos que o Aurora mudou? Que somos mais do que os Siqueiras. Em sua cela, Marcos Júnior estava colado à televisão, a imagem de Lia Pereira e o novo Aurora preenchendo a tela. Não. Não pode ser. Eles estão usando o nosso restaurante para se promoverem. Ele rosnou, o punho cerrado. Marcos Siqueira, ao seu lado, parecia mais abatido do que nunca. Eles têm o direito. Marcos Jr. Agora e deles. Tudo e deles. Mas a Lia, ela era só uma garçonete. Como ela virou gerente? E o Arthur Mendes? Quem é esse homem? Marcos Júnior sentia uma raiva corrosiva. Na coletiva de imprensa, Lia subiu ao pódio, um sorriso confiante no rosto. Bem-vindos ao novo Aurora. Um lugar de excelência, ética e respeito. Ela começou a falar sobre a nova visão do restaurante, os programas sociais, a equipe motivada. Senhorita Pereira. Houve rumores de que o antigo proprietário, Marcos Siqueira, foi preso por fraude. E verdade? Um repórter perguntou. Lia respirou fundo. Sim. O antigo proprietário e seu filho foram formalmente acusados de diversas irregularidades. O novo Aurora, sob a gestão de Arthur Mendes, está comprometido com a transparência e a legalidade. A imagem de Marcos Júnior, observando Lia na TV, estava cheia de ódio. Ela e uma traidora. Uma oportunista. De repente, a imagem na tela da cela mudou. A coletiva de imprensa no Aurora continuava. Mas agora Arthur Mendes estava se aproximando do pódio. A multidão de repórteres se agitou. Lia deu um passo para o lado, cedendo o microfone a Arthur.
Gostaria de apresentar o visionário por trás de toda essa transformação, o CEO da Nemesis Capital e o novo proprietário do Aurora, Arthur Mendes. Arthur subiu ao pódio, a postura impecável, o olhar firme e frio. Ele não sorriu. Na cela, Marcos Júnior sentiu um frio na espinha. Aquele rosto. Ele conhecia aquele rosto. Não podia ser. Arthur olhou diretamente para as câmeras. Sua voz ressoando com clareza. Eu sou Arthur Mendes. E sou o homem que os Siqueiras humilharam publicamente em meu próprio restaurante, quando me disfarcei de mendigo. Um silêncio chocado tomou conta da coletiva de imprensa. Na cela, Marcos Júnior cambaleou para trás, atingido por um raio. Oh Mendigo now. Não pode ser. Ele e o Arthur Mendes. Marcos Siqueira levantou a cabeça, seus olhos arregalados. Ele também se lembrava do rosto daquele mendigo. O rosto do homem que acabará de se revelar. O homem que os havia destruído. Arthur continuou. Sua voz cheia de uma autoridade implacável. E esta é a minha vingança. As câmeras focaram em seu rosto. A Revelacao era chocante. A audiência em casa, incluindo os Siqueiras, estava em silêncio. O rosto de Marcos Júnior, no monitor da cela, estava pálido de horror. O mendigo, o bilionário, o executor. A tempestade havia chegado. O mendigo e o Arthur Mendes. Marcos Jr. gritou, as mãos agarrando as grades de cela. Seus olhos estavam esbugalhados, o horror estampado em seu rosto. Não pode ser. Marcos Siqueira, em sua própria cela, cambaleou para trás. Atingido pela revelação. O homem que eu joguei na rua é ele e quem nos destruiu. Sua voz era um sussurro rouco, tingido de pavor. Na televisão da cela, Arthur Mendes continuava seu discurso, sua voz fria e inabalável. Os Siqueiras acreditavam que poderiam pisar em qualquer um, que sua fortuna os protegia. Eles se enganaram. Ele mentiu. Ele se disfarçou. Ele armou tudo isso. Marcos Júnior berrou, chutando as grades com um desespero animalesco. Ele um demônio. Ele está falando sobre-nos, Marcos Júnior. Ele sabe de tudo. Marcos Siqueira gemeu, encolhendo. Sim. Ele planejou isso desde o início. Na coletiva de imprensa, Arthur olhava diretamente para as câmeras. O novo Aurora será um lugar de segundas chances, de integridade. Algo que os Siqueiras nunca representaram. Ele vai nos humilhar ainda mais. Ele vai nos destruir completamente. Marcos Júnior sentiu o suor frio escorrendo por suas costas. A imagem do mendigo, molhado e desprezado, agora se fundia com a figura imponente de Arthur Mendes. O medo era esmagador. Um guarda se aproximou da cela. Acalmam. SAI. Qual é a gritaria? Ele e um criminoso. Ele nos enganou. Ele armou tudo. Marcos Júnior tentou explicar, apontando para a TV. O guarda apenas balançou a cabeça. Não me importa quem ele, e fiquem quietos. Vocês já têm problemas suficientes. Em sua pentose, Arthur desligou a transmissão. A reação foi exatamente como previsto. Senhor Mendes, a inteligência artificial informou. O choque generalizado. A imagem dos Siqueiras está completamente aniquilada. A opinião pública se voltou totalmente contra eles. Eles sentem o gosto do próprio veneno. Arthur disse. Sem um pingo de remorso. Cada risada, cada insulto que me proferiram naquele dia. Agora e deles. Multiplicado por 1000 a mídia está clamando por uma entrevista exclusiva com você, Senhor Mendes. E com Roberto Costa a inteligência artificial continuou. Arrume uma entrevista com Roberto Costa. Quero que ele conte sua história em detalhes. Quero que cada crime do Siqueira seja exposto publicamente. Sem sombra de dúvida. Arthur instruiu. E diga que eu estarei presente. Para confirmar cada palavra. Compreendido. Senhor Mendes. O Diário da Justiça será notificado para a entrevista em 2 dias. E Lia. Como ela está reagindo à revelação? Arthur perguntou, sua voz suavizando minimamente. Lia Pereira está chocada, mas também inspirada. Ela defendeu suas ações publicamente, afirmando que você está trazendo justiça a um lugar corrompido. Sua popularidade entre a equipe e a mídia aumentou consideravelmente. Arthur assentiu, um ligeiro sorriso em seus lábios. Ela é a prova de que minha jornada, apesar de sombria, teve um propósito maior. Ela é a esperança para o novo Aurora. Ele olhou para a cidade. O julgamento final dos Siqueiras estava apenas começando. Eles pensaram que tinham me enterrado. Mas eles não sabiam que eu era uma semente. Você não pode fazer isso, Arthur. E vingança. E cruel. O advogado de defesa dos Siqueiras, o único que ainda os representava, esbravejou na sala de visitas da prisão.
Sua voz ecoava com frustração. Arthur, sentado do outro lado da mesa de metal, manteve a calma. Cruel. Eles me humilharam. Me roubaram a dignidade. Eles roubaram de muitos outros. Eu estou apenas servindo a justiça. Mas uma entrevista ao vivo, com Roberto Costa. Com você confirmando cada palavra. Isso vai ser um circo midiático. Eles já estão destruídos. O advogado gesticulou, exasperado. Eles merecem que a verdade seja exposta em sua totalidade. Cada ato, cada crime. A ignorância deles sobre quem eu era não é uma desculpa para a sua crueldade. Arthur respondeu, seus olhos frios. Você tem até amanhã para persuadir. Louça confessor publicamente. Ou a verdade vira à tona com muito mais força. Confessar. Eles se recusam. Eles ainda acham que podem de alguma forma se safar. O advogado massageou as têmporas. Então eles enfrentarão as consequências completas. Arthur declarou, levantando-se. A entrevista está marcada para amanhã à noite. Ao vivo, em rede nacional. Na cela, Marcos Júnior ouvia a conversa do pai com o advogado. Ele estava pálido. Ele vai nos expor para o mundo todo. Ele um monstro. Marcos Siqueira, por sua vez, estava sentado, o olhar perdido. Now James not a phaser. Marcos Jr. Ele nos tem. Ele tem todas as cartas. Mas e a nossa honra? A nossa imagem? Marcos Júnior sentiu as lágrimas vulgarem em seus olhos. A dor da humilhação pública era mais intensa do que a própria prisão. Em sua pentose, Arthur se preparava para a entrevista. Roberto Costa está pronto. Senhor Mendes, a inteligência artificial informou. Ele está determinado a expor tudo. Excelente. Confirme todos os detalhes técnicos. Quero que a transmissão seja impecável. Cada palavra, cada evidência deve ser apresentada sem falhas. Arthur instruiu. Compreendido. Os arquivos de suporte serão exibidos em tempo real para corroborar cada alegação de Costa. E Lia. Alguma notícia dela hoje? Arthur perguntou. Lia Pereira está no Novo Aurora, supervisionando os últimos preparativos para a reabertura formal. Ela está confiante e a equipe está motivada. Ela também expressou sua gratidão pelo apoio em sua carreira. Arthur assentiu. A gratidão de Lia era um lembrete do porquê ele havia iniciado tudo aquilo. Não era apenas por ele mesmo, mas por todos aqueles que haviam sido pisoteados pelos Siqueiras. Ele olhou para a vista da cidade. Amanhã seria o dia em que o mundo veria a verdadeira face dos Siqueiras e a verdade por trás da vingança do mendigo. Senhor Mendes, o advogado dos Siqueiras acabou de ligar. Ele quer uma última reunião. Desesperadamente, Arthur Balancoa Cabica. Diga a ele que não há mais o que negociar. O tempo para isso acabou. A verdade terá seu palco. Ele está ao vivo. Olhe. E o Roberto Costa? Não podem deixar ele fazer isso. Marcos Jr. Barrow. Apontando para a pequena televisão na cela. Seu rosto estava branco, seus olhos fixos na tela. Marcos Siqueira, ao seu lado, observava a imagem, seu corpo tremendo. O Diário da Justiça. Eles estão transmitindo tudo. Acabou, Marcos Júnior. Acabou. Na tela, Roberto Costa, com uma postura firme, olhava para a câmera. Marcos Siqueira e seu filho arruinaram minha vida. Eles forjaram documentos, desviaram fundos de minha empresa. Tenho as provas aqui. Enquanto ele falava, documentos e extratos bancários eram exibidos na tela. Gráficos mostrando os desvios. E mentira. Tudo mentira. Marcos Jr. gritou, batendo nas grades. Eles estão armando contra-nos. Cale a boca, Marcos Jr. Ninguém vai acreditar em você. Marcos Siqueira respondeu, a voz cheia de desespero. O apresentador da TV se virou para Arthur, sentado ao lado de Costa. Senhor Mendes, você pode confirmar essas alegações? Arthur olhou diretamente para a câmera, a voz calma e controlada, mas com uma intensidade que perfurava a tela. Sim, eu confirmo cada palavra. Minha equipe forense verificou cada documento. Cada transacal. Os Siqueiras construíram seu império sobre a fraude e a intimidação. Na cela, Marcos Júnior sentiu a garganta secar. A voz de Arthur era um martelo implacável. O que aconteceu com Roberto Costa foi apenas um dos muitos crimes da família Siqueira. Arthur continuou. Eles roubaram de seus funcionários, manipularam licitações, e o fizeram com uma arrogância que desprezava a todos. Marcos Siqueira fechou os olhos. A imagem do mendigo, molhado e humilhado, surgiu em sua mente. Ele agora via o rosto de Arthur Mendes. Um predador que havia esperado pacientemente para atacar. Mas por que agora, Senhor Mendes? E por que você está tão envolvido? O apresentador perguntou,
A curiosidade evidente. Arthur fixou seu olhar na câmera. Por que eles me humilharam publicamente? Quando me disfarcei de mendigo para testar a humanidade das pessoas, eles me cuspiram. Eles zombaram. Eles me trataram como lixo. Na cela. Marcos Jr. Cambalia. As palavras de Arthur eram como golpes físicos. Ele se lembrou daquele dia. A raiva. O desprezo. A água derramada. Eles me subestimaram. Eles subestimaram a decência humana. E agora, o preço da sua crueldade e a sua ruína completa. Arthur declarou, sua voz se elevando. Este não é apenas um ato de vingança. E um ato de justiça para todos aqueles que eles pisotearam. A transmissão mostrava os rostos chocados do público. O silêncio na cela era ensurdecedor. Eles nos pegaram. Pai Marcos Jr. sussurrou. A voz quebrada. Ele nos destruiu. Por completo, Marcos Siqueira now respondeu. A realidade de sua desgraça era avassaladora. Sua vida, seu legado, sua imagem pública, tudo foi reduzido a cinzas por um mendigo que se revelou um tita da vingança. Em sua pentose, Arthur desligou a TV, a satisfação profunda e fria preenchendo o ar. A verdade está lá fora. E ela é implacável. Ele murmurou. Ele nos destruiu. Completamente. Now sober nada. Marcos Jr. gritou, as mãos cobrindo o rosto. As lágrimas escorriam por entre seus dedos. Levando a última camada de sua antiga arrogância. Estamos arruinados, pai. Estamos acabados. Marcos Siqueira estava sentado em um banco de sua cela, os olhos fixos no vazio. Eu disse que não havia mais saída. Marcos Jr. Ele nos tinha. Desde o começo. Sua voz era um sussurro sem vida. Mas como? Como ele pode fazer isso? O mendigo. Marcos Jr. ainda não conseguia processar a imagem do mendigo transformado no poderoso Arthur Mendes. A crueldade da reviravolta era um peso insuportável. Um guarda se aproximou das celas. Advogado de vocês chegou. Quer falar sobre as acusações adicionais. Parece que a promotoria não está de brincadeira. Marcos Jr. tremeu. Acusações adicionais. O que mais eles podem fazer? O depoimento de Arthur Mendes e Roberto Costa acionou novas investigações. O advogado informou, sua voz pesada, na sala de visitas. Eles têm provas de desvio de fundos de aposentadoria de ex-funcionários, além de sonegação fiscal em grande escala. Não. Isso é impossível. São acusações falsas. Marcos Jr. exclamou, desesperado. Senhor Siqueira, as provas são esmagadoras. O advogado disse, olhando para Marcos Siqueira, que permaneceu em silêncio. Com o testemunho de Mendes e Costa, e as análises forenses, não há defesa viável. Então estamos perdidos. Marcos Jr. perguntou. A voz falhando. A pena pode ser muito longa. E não há fiança. O advogado respondeu, o olhar sombrio. Suas chances de liberdade são mínimas. Marcos Jr. afundou na cadeira, o rosto nas mãos. A realidade de uma vida atrás das grades, despojado de tudo, era um tormento que ele nunca imaginou. Em sua pentose, Arthur observava o noticiário. O rosto dos Siqueiras, desfigurado pelo desespero, preenchia a tela. As acusações adicionais foram formalizadas. Senhor Mendes, a inteligência artificial informou. A promotoria solicitou a pena máxima. E os pedidos de indenização de ex-funcionários estão se multiplicando. Que eles paguem por cada centavo roubado, por cada vida arruinada. Arthur disse, a voz cheia de uma satisfação fria. Eles verão o sistema de justiça que pensaram que poderiam manipular. A reabertura do novo Aurora foi um sucesso retumbante, Senhor Mendes. Todas as mesas lotadas. A qualidade e o serviço são amplamente elogiados. Lia Pereira está sendo aclamada como uma nova estrela na indústria gastronômica. Arthur sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Lia e a verdadeira vitória desta história. A bondade dela foi minha única esperança naquele dia sombrio. Ela merece todo o reconhecimento. A mídia está especulando sobre seus próximos passos, Senhor Mendes. Sua imagem como um empresário implacável, mas justo, está solidificada. Minha vingança está completa. Os Siqueiras estão onde merecem estar. Agora, e hora de olhar para o futuro. Arthur respondeu. Ele caminhou até a janela, observando o novo Aurora, que brilhava no horizonte. Eles terão uma vida de arrependimento e privação. Arthur continuou. A voz baixa. A maior punição não é apenas a prisão, mas o conhecimento de que suas vidas foram destruídas por um homem que eles desprezaram. Ele ergueu um copo de água, lembrando-se da humilhação. Que eles se afoguem em seu próprio orgulho. Condenados pela fraude,
lavagem de dinheiro e desvio de fundos, Marcos Siqueira e Marcos Júnior Siqueira são sentenciados a 20 anos de prisão sem direito à fiança. A voz do juiz ecoou pelo tribunal, firme e inabalável. Marcos Júnior cambaleou. O rosto cinzento. 20 anos. Não. Isso e uma injustiça. Eu não sabia de tudo. Ele tentou argumentar, mas foi contido pelos guardas. Marcos Siqueira, ao seu lado, apenas fechou os olhos, um suspiro de derrota escapando de seus lábios. O brilho em seus olhos havia desaparecido há muito tempo, substituído pela aceitação sombria de seu destino. Todas as propriedades restantes da família Siqueira serão leiloadas para indenizar as vítimas e pagar as multas. O juiz continuou. Eles perderam tudo. Não terreo nada dat no banco dos reis. Roberto Costa observava a cena. Uma lágrima escorrendo por seu rosto. Finalmente, depois de tantos anos, a justiça que ele esperava havia chegado. No fundo do tribunal, Arthur observava, impassível. Lia estava ao seu lado, seus olhos fixos na cena. E o fim para eles. Senhor Mendes, Lia sussurrou, a voz contida. Arthur assentiu, seu olhar fixo nos Siqueiras, que eram levados para fora da sala. O preço da crueldade sempre pago. E eles pagaram caro. Do lado de fora do tribunal, uma multidão de repórteres se aglomerava. Ao ver Arthur, eles o cercaram. Senhor Mendes. Sua vingança está completa. Como voce se sente? Um repórter perguntou, com o microfone apontado para ele. Arthur olhou para a multidão, sua voz clara e forte. Não e sobre vingança pessoal. E sobre justiça. E sobre restaurar a integridade. E sobre mostrar que a bondade, por mais pequena que seja, tem um valor imensurável. Ele gesticulou para Lia. Esta Ilia Pereira, a gerente de operações do Nova Aurora. Ela é a prova de que a humanidade ainda existe. E que a decência sempre encontra seu caminho, mesmo nas trevas. Lia corou. Mas Sorio. O Novo Aurora e um lugar onde todos são tratados com respeito. E um espaço de oportunidades para aqueles que realmente as merecem. Arthur assentiu. Os Siqueiras estão onde devem estar. Que suas vidas na prisão sejam um lembrete constante de suas escolhas. Que cada dia lhes traga o amargo sabor de suas ações. Ele olhou para as câmeras. O mundo mudou. A ética e a decência são os novos valores. Ele e Lia se afastaram da multidão, deixando o clamor para trás. Meses depois, o Novo Aurora prosperava. O restaurante era um sucesso. Um centro de culinária inovadora e responsabilidade social. Lia, agora uma figura respeitada na indústria, sorria enquanto supervisionava a cozinha movimentada. Arthur, em sua penthouse, observava a aurora, que brilhava no horizonte. Ele pegou um copo d'água e brindou em silêncio. A justiça e a humanidade. Que a tempestade tenha levado os maus, e a nova aurora ilumine os bons. A vingança estava completa, e a paz, finalmente, havia chegado.